Agora, hora da gente abrir o nosso plantão médico Bandeirantes, vamos lá? Plantão médico Bandeirantes. Muito bem, 10h05, abrindo aqui o Plantão Médico Bandeirantes de hoje, já conectada em áudio e vídeo a doutora Ana Júlia Bicalho, que é reumatologista. Tudo bem, doutora? Como vai? Seja muito bem-vinda, bom dia. Tudo bem, bom dia a todos. A gente convidou a doutora Ana Júlia para falar justamente desse tema que nesses 3 anos, acho que eu estou aqui à frente do programa, a gente ainda não abordou, mas que é super importante falar da fibromialgia, não é? A gente tem o dia do enfrentamento à fibromialgia, né? Na verdade, pegar aqui certinho, o dia nacional, Dia Nacional de Conscientização e Enfrentamento da Fibromialgia. Para falar sobre isso tudo, a gente convidou quem entende do assunto, a médica reumatologista, e ela especializada, a doutora Ana Júlia, especializada em fibromialgia. Queria saber então, doutora, do início, do começo aqui, o que é a fibromialgia? Porque a gente ouve falar que é uma doença muito dolorida, dolorosa. É mesmo? O que é, doutora? Sim, então a fibromialgia, embora ela é muito desconhecida até hoje, ela não é considerada uma doença rara, né? Então, é importante esses eventos aqui de conscientização, eu estou feliz em fazer parte. A fibromialgia é uma síndrome dolorosa crônica. O que quer dizer isso? Quer dizer que o principal sintoma, de fato, é a dor difusa, durando mais de 3 meses, que é o que a gente caracteriza como crônica. Doutora, Porém, como ela é uma síndrome... Desculpa te interromper, a gente vai refazer aqui o contato, que a gente está perdendo aqui, acho que é legal a gente ter o áudio aqui limpo, para que a gente possa entender direitinho o que é a fibromialgia. A Maria Eugênia Cutaiti, hoje na produção e coordenação de estúdio, vai refazer. Se não der ir por VMix ou por Skype, a gente faz por telefone, o que é importante a gente entender direitinho sobre esse tema, né? A fibromialgia. Já tem ouvintes aqui mandando mensagens, né? O Helder Gontijo, o professor Nelson Valente, a Roberta está aqui no nosso WhatsApp, o Francisco Ferreira de Oliveira, Júlio César Francisco, Ângela Gregório, muita gente já com perguntas e dúvidas, né, com relação à fibromialgia. Então, vamos lá conectar aqui por telefone mesmo, pode ser, Maria Eugênia? Vamos lá? Por Skype? Ela já está aqui no Skype? Não está? Então a gente vai refazer aqui o contato e ter o áudio limpo aí da doutora Ana Júlia Bicalho, né? E aproveitar e agradecer aqui a Maria Ribeiro, o Hélio Aldevino, que já está aqui, o Juan Edgar, a Cristina, Romeu Mota Castanha já tá desejando aqui um feliz Dia das Mães. Amanhã, domingão, Dia das Mães, e daqui a pouco a gente vai deixar uma mensagem para as mamães, né? Final de semana aí, e em homenagens às mamães. A Cleusa Muniz também está aqui em Santos, está ouvindo a gente em Santos. O Fabiano Pimentel. A doutora já está aqui com a gente? Não? Quase. Já estou ouvindo aqui uma voz de fundo do Daniel Mesquita, que está no nosso switcher, dizendo que quase pronta para reconectar aqui e a gente ter um áudio limpo aí para entender direitinho sobre a fibromialgia, né? A Loreta Bellini tá mandando mensagem aqui, ela adorou. A Loreta, ela foi junto com a Auriluce no musical O Rei do Rock, lá no Teatro Claro Mais, São Paulo, depois de ouvir a entrevista do Stepan Essessier aqui no Do Bom e do Melhor, né? Loreta mandou mensagem que adorou o musical, curtiu demais, com o Beto Sargentelli, que vive o Elvis, e o Stepan Essessier, que vive o Coronel Tom Parker, né? Que bacana. Obrigado aí a Loreta e a Auriluce, né? É tão legal ver que depois, né, de uma entrevista, os ouvintes, né, têm interesse em acompanhar, em assistir o espetáculo. Isso é muito bacana, não é? Vamos lá, Maria Eugênia, vamos lá conectar aqui por telefone? Vamos lá por telefone, não tem problema nenhum. A gente segue aqui, porque ainda é rádio, a gente tem como fazer por telefone. Vamos lá. Posso conectar aqui? Doutora, a gente vai por telefone, não tem problema nenhum, porque o que é importante é a gente ter um áudio limpo aqui para entender, não é? Eu perdi a explicação. Você poderia repetir, por gentileza, o que é a fibromialgia, doutora? Sim. Só confirmando, ficou melhor assim o áudio? Sim, agora sim. Ótimo. Então, a fibromialgia é uma síndrome dolorosa difusa crônica.
E o que significa isso, então? Deixa eu pegar esse microfone aqui. Que ela é caracterizada, o principal sintoma é de fato a dor difusa. A dor difusa é aquela que está cometendo mais de um quadrante do corpo, ou seja, ou o lado direito ou o lado esquerdo, a parte de cima, a parte de baixo. Então ela não é uma dor bem definida, né? E crônica porque ela vem durando mais de 3 meses, mas ela é uma síndrome, ou seja, ela tem outros sintomas além da dor. Não é somente a dor. Quais são esses outros sintomas mais frequentemente associados? A fadiga crônica, que é essa que é essa questão da exaustão física mesmo, é como se você tivesse trabalhado a noite inteira, não tivesse descansado nada, então é uma sensação de cansaço, tanto física quanto mental. E nós temos também a associação de distúrbio de sono, desde não pegar no sono até o sono ser de má qualidade, ser interrompido ou não recuperador, e também os distúrbios de humor, ansiedade e depressão sendo os mais frequentes. A gente ainda tem outros sintomas associados também com a fibromialgia, por exemplo, síndrome do intestino irritável, enxaqueca, distúrbio da articulação temporomandibular, dispepsia funcional. Então, a gente tem ainda outros grupos de sintomas que podem vir associados. Por isso que a fibromialgia, às vezes, ela é diferente de uma pessoa para outra. Às vezes, uma pessoa tem o lado da enxaqueca, por exemplo, a outra não tem. Então, ela tem esses sintomas básicos que são comuns, né, que fazem a gente fazer o diagnóstico, mas a gente também tem algumas diferenças. Mas as causas, então, elas são genéticas? Ótima pergunta. Então, a fibromialgia, ela tem uma origem multifatorial, que a gente fala, então são várias causas, mas uma das causas mais importantes, de fato, é a questão genética. Tanto que ter história de fibromialgia em parentes de primeiro grau, tipo pai, mãe, irmãos, aumenta muito a chance daquela pessoa ter. E a gente acha, assim, né, a gente tem sido muito estudado sobre essa questão da etiologia da fibromialgia. Os genes que estão envolvidos com ela são justamente os genes envolvidos com as vias de processamento da dor. Então, a gente vê que tem uma alteração nas vias neurológicas que processam a dor e provavelmente, né, assim, é o que é mais visto nos estudos, que são os genes que participam desse processamento que tem alteração. Por isso que tem uma origem genética. Mas também temos outras origens. Gatilhos periféricos podem levar à fibromialgia. Quais gatilhos são esses? Estresse físico e emocional. Então, de físico, pode ser até um acidente de carro, uma cirurgia grande. Um exemplo famoso é a Frida Kahlo, né, que historicamente a gente, olhando os registros dela, a gente considera que ela tem a fibromialgia. Na época nem se falava de fibromialgia, né, e os sintomas dela começam muito depois daquele acidente que ela teve. Então, só para exemplificar aqui para vocês, o acidente de carro que ela teve, né. Mas estresse emocional também está associado, então também tem estudos com transtorno pós-traumático, depois a pessoa desenvolvendo uma síndrome dolorosa difusa. Infecções, a gente viu muito, infecções virais em si, elas podem ser gatilhos, né? E a gente viu muito nessa época do Covid, né? A própria síndrome pós-Covid, ela é bastante, dá para confundir bastante com a fibromialgia, porque tem fadiga, tem dor difusa também, mas o próprio Covid também pode ser um gatilho, assim como outros vírus e bactérias. Então, a gente vê que tem uma base genética e esses fatores ambientais como gatilhos. Então pode ir surgindo então ao longo da vida também, não é que a pessoa nasce e herda, não é, enfim, da própria genética. Ao longo da vida, com vários desses gatilhos, a pessoa pode desenvolver então a fibromialgia? Isso, exatamente. Embora a pessoa nasça com o gene, vamos dizer assim, né? Em geral, a idade mais comum de começar os sintomas é ali por volta dos 30 anos. Então, o mais comum é desenvolver mesmo, então mais do adulto, né? Existe a fibromialgia na criança, infanto-juvenil, mas é menos frequente, né? O mais frequente ele é na fase adulta, mas é justamente isso. A pessoa tem uma tendência, né, que vem aí de questão de origem genética familiar, e depois vem os gatilhos para influenciar esse desenvolvimento, né? Normalmente, não sei se é uma regra, mas as doenças crônicas ali acabam atingindo, né, mais mulheres do que homens, né? No caso da fibromialgia, tem um grupo que é mais propenso a ter homens, mulheres? Como que funciona nesse caso? Então, ótima pergunta também. Realmente ela é mais frequente em mulheres. Então a gente vê que a fibromialgia, assim como algumas outras síndromes dolorosas, né, é mais frequente em mulheres mesmo. E mulheres, igual eu falei, por volta de 30 anos. Pode acometer homens? Pode acometer crianças, adolescentes? Pode, mas o mais comum é essa mulher entre 30 e 50 anos, no início aí dos sintomas.
No começo, doutor, explicando o que era a fibromialgia, você falou das dores, né? Das dores difusas pelo corpo, né? Mas existe alguma parte, os principais pontos de dor, ou realmente ela é difusa e não tem como caracterizar ali? Existem pontos específicos onde a dor é mais forte, é mais intensa, ou que as pessoas que sofrem de fibromialgia sentem nesses mesmos pontos? Como que é? Então, embora ela tenha essa característica difusa, né, não é bem definido, a gente vê as áreas de maior acometimento, que é mais frequente as pessoas queixarem, né? Por exemplo, essa região próximo dos ombros e do pescoço, que é uma região de bastante tensão muscular também, né? Uma região frequentemente que a gente forma até aqueles nódulozinhos musculares que também podem estar associados aí com a fibromialgia, então é uma região frequente. A região lombar é também uma região de uma faixa muscular bastante extensa, né, que questões como sedentarismo, estresse, trabalhar sentado o dia inteiro, isso também influencia e também é uma região também frequentemente acometida, né? A parte superior do corpo geralmente é mais frequentemente acometida, então essa região cervical, as costas e os braços, né? Mas é claro, né? Pode acontecer nas pernas também, tudo. Mas assim, se fosse para eleger as regiões mais frequentes são essas. Aí você falou até dos pontos aí, tem um critério diagnóstico, ou seja, um conjunto de sintomas que os estudiosos criaram ali para ajudar no diagnóstico da fibromialgia de 1990, que falava muito dos trigger points, né, que seriam os pontos dolorosos. Se a pessoa tivesse 11 dos 18, ela teria o diagnóstico. E esse hoje a gente não é o critério mais atual que a gente usa, né, porque a gente viu que ele tem algumas falhas, como algumas pessoas elas podem ter dor mais em outras áreas e não nesses pontos, e às vezes a gente estava perdendo alguns diagnósticos, vamos dizer assim, né? E até pela própria fisiopatologia da doença faz mais sentido a gente considerar grandes áreas dolorosas do que pontos específicos. Então, foi bom você ter perguntado isso, porque às vezes ainda vem muito paciente com essa ideia, né, dos pontos dolorosos. Eles ainda ajudam a gente no exame físico, mas a gente pensa mais em grandes regiões hoje dolorosas. Porque antes isso era até um pré-requisito, né, para diagnóstico da doença, esses tender points, não, doutora? Exatamente, era um pré-requisito. Foi o primeiro critério diagnóstico mais bem definido, assim, que são esses critérios de 1990. Então, realmente, eles foram importantes para começar a categorizar melhor os estudos, mas aí com isso, né, com os estudos que foram surgindo disso, a gente foi sendo questionado esses critérios iniciais aí, por causa dessa questão, assim, às vezes a pessoa não tinha a dor naquele ponto ali do critério, mas tinha outro. Será que ela não teria fibromialgia do mesmo jeito? Uma coisa interessante de quando foi sendo estudado isso e foi sendo mudado os critérios ao longo dos anos, que percebeu-se que quando mudou os critérios para essa parte mais de dor difusa, de grandes áreas, a gente começou a diagnosticar mais fibromialgia em homem. Porque o homem parece que ele tem menos os pontos dolorosos que a mulher, sabe? Então, essas diferenças entre homem e mulher. Outra coisa interessante, quando foram sendo estudados, aperfeiçoados os critérios diagnósticos, né? Foi a questão da severidade e outros sintomas, né? Como, por exemplo, intestino irritável, enxaqueca, desautonomia, que é aquela questão de levantar subitamente e ficar tonto, às vezes levantar subitamente o coração acelerar. Então, esses sintomas que a gente chama de desautonomia, a gente percebeu que os homens tinham mais autonomia que as mulheres, alguns estudos sugerem isso. Então, foi importante esses critérios dos tender points aí, de 1990, para começar a categorizar melhor os estudos, mas aí a gente foi vendo essas diferenças e por isso que hoje eles não são mais obrigatórios, sabe? Eles ainda ajudam a gente até a guiar, a perguntar para o paciente, dói aqui, dói ali, mas eles não são mais obrigatórios. Doutora, a sua imagem está chegando aqui para a gente agora, então a gente vai espelhar aqui para quem está acompanhando no YouTube e no Facebook, a gente vai espelhar a sua imagem, que sua imagem está perfeita, está chegando bem, então para a gente poder acompanhar ao vivo, não é? E o áudio a gente permanece por telefone, mas só para a gente conseguir ver também a carinha da doutora aqui no nosso YouTube, né? A imagem está perfeita, lá, agora sim no nosso YouTube, imagem perfeita, e o áudio também, isso que é importante, né? Áudio e imagem agora ok. Doutora, seguindo aqui, a gente estava falando das dores, né? E já falamos dos pontos específicos e tudo mais. Essa dor, para quem sofre de fibromialgia, ela vem e passa, ela fica dias, semanas. Como que é o nível da dor aí? Se tiver que colocar numa escala. Então, essa pergunta é ótima, porque na verdade ela varia um pouco de pessoa para pessoa e na própria pessoa ela pode ter momentos de uma dor 10 em 10 e ela pode ter momentos de uma dor 6 em 10. Então,
ou às vezes ela pode estar até bem controlada das dores e, por exemplo, o que está mais incomodando é a fadiga, sabe? Então, realmente a gente tem uma variação, né? Mas, em geral, essa dor, ela é descrita, né, pelos pacientes como uma dor profunda, como se fosse na carne. Às vezes eles até falam assim, é uma dor nos ossos, é uma dor... Como ele não consegue localizar, porque ela é difusa, de fato, né? Às vezes ele fala assim, é uma dor nos ossos, né, uma dor aqui na carne. Então, tem pessoas que classificam como uma dor queimando, ou uma dor... tem pessoas que também falam que às vezes tem formigamentos associados com essa dor. Isso são tipos de descrições da dor. E, realmente, elas... o comportamento delas depende muito daquela pessoa e de quais outros quadros dolorosos ela tem associado. Mas ela pode ser uma dor que fica dias, semanas, quando ela está em um período de crise, por exemplo. Ela pode ser uma dor que, às vezes, ela já tem o diagnóstico de fibromialgia, ela já foi ensinada estratégias ali quando ela começasse uma crise de dor, o que fazer. Então, que ela já tem ali um embasamento para já... ou medicamento ou não medicamento, usar para quando está começando a crise ela já conseguir cortar ou minimizar. Então, isso pode diminuir o tempo de duração da dor, por exemplo, sabe? Então, tem uma coisa interessante que hoje tem sido falado mais sobre a fibromialgia nas redes sociais, né? O que eu acho importante para as pessoas serem conscientizadas, mas às vezes chega paciente para mim e fala assim, puxa, mas eu não tenho aquela dor que eu vejo do pessoal falando assim, de ficar de cama. A minha não é assim. Será que eu tenho fibromialgia mesmo? Eu continuo trabalhando, fazendo minhas coisas. Então, sim, sabe, as intensidades da dor, elas podem ser diferentes. Elas podem ter pessoas que realmente estão de cama e pode ter pessoas que estão ali com uma qualidade de vida ruim, mas elas estão mantendo suas atividades, por exemplo. E é claro que a gente merece melhorar esse controle da dor para ela ficar com uma qualidade de vida melhor, né? Mas essa diferença de intensidade e duração, ela realmente acontece. E pode gerar um pouco de confusão em quem está investigando, né, em quem ou quem recebeu o diagnóstico recentemente. Mas uma dor 10 de 10 é insuportável, não, doutora? Sim, exatamente. É por isso que eu tô falando. Tem pessoas que vão ter a dor insuportável e tem pessoas que não tem, ela, tipo, tá ali, ela tá incomodando, ela tá atrapalhando o dia a dia dela, mas ela continua fazendo as funções dela. Então, ela não seria aquela dor pior de todas. Agora, essa mesma pessoa que às vezes ela tá com uma dor que tá atrapalhando a qualidade de vida dela, que talvez ela classificaria como 6 em 10, vamos dizer assim, ela pode ter momentos de dor 10 em 10, e que realmente ela tenha que se afastar das atividades e fazer alguma coisa, né, alguma medida para esse quadro. Que a gente fala de crise de dor, porque a fibromialgia é assim também, né? Ela não é igual sempre para aquela mesma pessoa. Ela vai ter momentos de controle e momentos de agudização da dor. Então, é outra questão aí que a gente também tem que trabalhar com os pacientes. E, geralmente, a agudização da dor, ela está relacionada aos gatilhos. Então, vamos supor, a pessoa tem fibromialgia, teve o diagnóstico, começou o tratamento, está indo bem. Aí vai lá e tem uma dengue, uma chikungunya. Puxa, é um baita gatilho, sabe? Então, a própria dengue e chikungunya causa muita dor, né? Mas ela pode ser um gatilho de piorar os sintomas da fibromialgia. Então, aí nós vamos começar meio que tudo de novo, assim, né? Então a pessoa estava indo bem, aí ela teve um estresse emocional muito importante e aí desregulou. Então, a gente vê essa característica de controle e recaída, sabe? Mas esses sintomas todos de dor e das doenças crônicas também, né, doenças reumatológicas, acabam confundindo um pouco no diagnóstico, né? Só um médico, um especialista para ali afirmar 100% o que é, qual que é a condição e a doença que a pessoa tem, né? Porque existe ali os sintomas de artrite e fibromialgia parecidos, não, doutora? Como que é feito o diagnóstico? O que difere a fibromialgia da artrite ou até de outras doenças? Sim, essa pergunta é excelente, por isso que precisa realmente passar para o reumatologista, porque, de fato, a fibromialgia ela pode simular várias outras doenças reumáticas ali, né? Então, eu falei, por exemplo, que um lugar comum de dor é a dor lombar, e existem outras doenças que causam dor lombar na reumatologia. Às vezes, a maior característica da fibromialgia é a dor muscular, mas tem pessoas que às vezes têm mais a dor articular, então pode confundir com artrite reumatoide, por exemplo. Então, assim, o primeiro passo, né, que o reumatologista faz para diferenciar se é fibromialgia mesmo ou se é outra doença, é tentar categorizar mais ainda o tipo de dor. Por exemplo, no caso da artrite reumatoide, é mais específico das pequenas articulações da mão, tipo essas aqui do meio do dedo, essas aqui, o punho, geralmente do lado direito e esquerdo, que é pior pela manhã e à noite. A fibromialgia já não teria essa característica de ter um horário do dia que é pior. Então, assim, são coisas que a gente faz. Geralmente, a artrite tem uma parte mais de rigidez, a pessoa acorda mais travada.
E isso pode acontecer na fibromialgia também, mas na artrite reumatoide, em geral, é mais exuberante, por exemplo. Então, tem essas questões de características da dor que a gente vai investigando ali na consulta. E aí, tem um momento que a gente também pede exames, né? A artrite reumatoide, e as outras doenças inflamatórias crônicas, lúpus, espondilite anquilosante, artrite psoriásica, Sjögren, eles podem ter alterações nos exames, levando a informação de que está acontecendo uma inflamação crônica, né? Então, hemograma, provas inflamatórias. No caso da artrite reumatoide, a gente tem os exames específicos da artrite reumatoide, do lúpus tem os exames de sangue específicos também. Às vezes, os exames de imagem podem ajudar, ultrassonografia, ressonância, dependendo do caso, radiografia, para ajudar a diferenciar. Então, assim, realmente a investigação inicial, ela pode ser desafiadora, né? A gente pode ter que fazer esses exames. Não que tenha um exame para fibromialgia, porque não existe um exame de sangue, de imagem para fibromialgia, mas para essas outras condições que confundem, nós temos exames, né? Então a gente faz essa investigação. E pode acontecer também da gente chegar à conclusão que a pessoa tem as duas coisas. Quando a gente vê que a pessoa tem a parte de dor articular e tudo, e está com inflamação ali nos exames, às vezes tem com um exame positivo, mas ela também tem a dor difusa, a fadiga, os distúrbios de sono, que aquela doença inflamatória ali não explica tudo. Então é comum, inclusive, a pessoa ter artrite reumatoide e fibromialgia, lúpus e fibromialgia. Então, nessa investigação inicial, a gente olha esses aspectos, tanto dos sintomas ali na conversa com o paciente, na consulta, né, quanto dos exames. Então esse é o diferencial, né? São os sintomas, aquilo que o paciente está relatando para o médico e também esses exames de laboratórios que vão identificar alguma inflamação que acaba diferenciando a fibromialgia, de lúpus, de artrite reumatoide e outras doenças. Mas então o paciente pode ser acometido pelas duas, ele pode ter essas duas doenças combinadas, doutora? Pode sim. Antigamente também era outra coisa que achava-se que a fibromialgia seria sempre um diagnóstico de exclusão, ou seja, você tinha que excluir tudo para falar que é fibromialgia. Hoje a gente sabe que a pessoa pode ter associação. E na verdade é frequente isso, assim. As doenças da reumatologia inflamatórias crônicas, né, artrite reumatoide, lúpus, espondilite anquilosante, artrite psoriásica, elas causam dor crônica também. E essa dor periférica crônica, essa dor nas articulações crônica ali, ela pode levar a uma desregulação das vias neurológicas que regulam a dor, resultando na fibromialgia. Então é por isso que a gente vê uma associação muito grande. Se pegar toda a população com doença inflamatória crônica e comparar com a população sem, vai ter mais fibromialgia nessa população com doença inflamatória crônica. Então tem essa associação mesmo. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes, no Plantão Médico Bandeirantes, tudo bom e do melhor, com a doutora Ana Júlia Bicalho, que é reumatologista, reumatologista, e falando hoje sobre fibromialgia, um tema que a gente ainda não tinha abordado aqui no programa. Tem muitas mensagens, participação dos nossos ouvintes, agradeço aqui, né, a Fátima Mendonça, Eurides Machado, a Roseli Pimentel, a Cláudio Rosendo Alves, Luiz Henrique da Silva Tavares, a K. Souza, quem mais aqui? O Fabiano Pimentel, Ronaldo Chico e Edilene Soares, né? Pessoal gostando aqui do tema de hoje, né? A K. Souza diz que sofre com artrite reumatoide há 22 anos. Bartira diz aqui que o que me ajuda... ela diz aqui, ó, tenho fibromialgia há muitos anos, costumo dizer que é uma dor que nem tem como saber de onde vem. O que me ajuda é a medicação, alimentação, treino e sono de qualidade. Mesmo assim... Nossa, ela arrasou. Mesmo assim, em alguns momentos, ela entra em crise, não é? Então, entrando aqui na questão do tratamento e da medicação, não é? O tratamento é o mesmo para as outras doenças, a gente já entendeu a diferença de lúpus, de fibromialgia e artrite reumatoide, mas o tratamento medicamentoso é o mesmo, doutora? Então, aí o tratamento vai ser diferente. Eu até gostei muito desse depoimento dela, que a gente vai entrar nesses detalhes importantes do tratamento, né? O que acontece? O tratamento principal da fibromialgia, eu sei que isso assusta quando a gente fala, mas é o exercício físico. Por quê? Porque o exercício físico, ele promove a liberação de substâncias, produção e liberação de substâncias que ajudam na regulação da dor, além dele melhorar o sono, melhorar o humor, melhorar a fadiga, que são os outros sintomas associados. Além de, claro, se a pessoa está com uma musculatura forte, ela protege as articulações, ela diminui ali aquela sobrecarga sobre as articulações e músculos. Por exemplo, né, falando aí da questão da dor lombar também, se ela está com a musculatura forte, ela força menos a região e tudo.
Então tem toda essa parte, tanto da arquitetura ali dos músculos e articulações, que é importante a pessoa estar forte, quanto a parte metabólica mesmo de produzir substâncias que combatem a dor crônica. Beleza, só que aí, sempre que eu falo isso, assusta um pouco que a pessoa fala, nossa, mas eu tô com dor e fadiga, como que eu vou fazer exercício, né? E aí entram as medicações. As medicações, então, têm essa característica adjuvante que a gente fala, que é para realmente ajudar a pessoa, no final das contas, a conseguir fazer o exercício. Então, das medicações, elas são diferentes das medicações que usamos para tratar a parte inflamatória das doenças inflamatórias crônicas, né? Então, são medicações que vão entrar de uma maneira que elas promovam mais essa liberação de substâncias que regulam a dor. E quais medicações são essas? Em geral, elas são os antidepressivos, que é outra coisa que a gente tem que trabalhar com os pacientes, porque assusta também. Puxa, eu estou com dor e ela está me passando um antidepressivo. Não é, a gente não está pensando ali em tratar depressão. É porque as medicações, elas surgem por um motivo e depois a gente vai vendo que elas têm várias outras funções, né? Os antidepressivos, por exemplo, um dos grupos aí seria a duloxetina, o Veligia, mas temos outros antidepressivos tricíclicos, eles aumentam a liberação de substâncias como serotonina, noradrenalina, que participam das vias que regulam a dor. Elas como se elas fortalecessem essas vias que regulam a dor, e com isso a pessoa sente menos dor, e aí ela vai conseguir fazer exercício físico. Então, agora vamos supor, aquela pessoa ali, o principal dela é a dor e o sono ruim. Esse são os sintomas principais da fibromialgia dela. Então, aí a gente vai escolher uma medicação que, além de ter essa função de regulador, também induz um pouco o sono. Ah, não, até que o sono não é um problema. Dela é mais a questão da dor e ansiedade. Então, a gente vai pensar na medicação que age mais nesses dois polos. Então, é por isso que nós temos ali as medicações que a gente mais usa, mas pode também diferir de pessoa para pessoa, porque a gente vai pensar no que vai ser melhor para aquela pessoa, baseado nos sintomas dela e o que ela tem ali associado. A Denise Corrochano está perguntando aqui se a fibromialgia é uma doença curável. A gente está falando do tratamento, mas ela tem cura? Então, ótima pergunta. A gente não considera que ela tenha cura, né? A gente fala que ela tem controle e tratamento. Como eu falei que tem diversos níveis de sintomas na fibromialgia, pode ser que às vezes alguns pacientes chegam assim para mim, nossa, mas eu fiquei sabendo de uma vizinha, uma amiga que curou da fibromialgia. Sabe o que pode ser? Pode ser que ela está num controle regular, que ela não está tendo recaídas, né? É como se fosse uma cura, se a gente parar para pensar. É possível você ficar bem da fibromialgia sem medicações, se a gente for atuar em todas essas outras áreas, né? A questão do exercício físico, sono, alimentação de qualidade, cuidar da saúde mental. Então, às vezes a gente vai precisar de medicação ali no início e aí a gente vai diminuindo aos pouquinhos. Outras pessoas pode ser que elas precisem de medicação continuamente porque elas têm outros quadros associados, às vezes uma depressão associada, um transtorno de ansiedade mais importante associado. Então, isso que tem essa diferença de pessoa para pessoa. Mas aí alguém vê assim, nossa, minha vizinha, ela curou, porque ela está sem remédio, ela está bem. Então, às vezes, é porque não é que é curável, é que ela fez todas as outras medidas e ela está controlada, né? Então, essa é a boa notícia. Nem sempre você vai precisar de remédio para sempre e tem controle, né? Essa é o que a gente tem que trabalhar muito com os pacientes. Jefferson Klink, aqui no nosso YouTube, a doutora é muito especial para o INAP. É isso? Instituto Nacional de Pessoas... De pessoas com espondiloartrites, é isso? Falei certo, doutora? Isso mesmo. Van Sartori. Doutora, descobri a fibromialgia há 20 anos. Hoje estou com muitas dores, inclusive de cabeça, TM, lombar. Faço alongamentos diários, mas as dores me amam e não me deixam. Então, aqui no caso da Van Sartori, que escreveu pra gente, o que está acontecendo? O tratamento que não está sendo eficaz, ela precisa ajustar, então, a medicação que ela está tomando? Então, ótimo. Isso realmente, a gente está vendo que não está sendo bem muito legal o controle dela. Aí nós vamos pensar em situações que estão envolvidas. Como que está o sono dela? Será que o sono dela ali também não está ajudando no controle da dor? É importante falar, né, que o sono de qualidade é importante para a gente produzir substâncias que combatem a dor. Então, essa questão do sono é bem importante. Então, esse seria um ponto que eu olharia. Como é que está a medicação dela, a dose, tudo? Será que ela sentiu uma diferença com a medicação, mas foi pouco? Será que se aumentar a dose vai ser uma coisa que vai ajudar? Como que está o humor dela? Então, será que ela está também com um descontrole da ansiedade ou humor mais deprimido, que também está alimentando aí, não está deixando essa fibromialgia entrar em controle? Sobre o exercício físico, né? Ela está falando que está fazendo os alongamentos. Será que a gente pode também associar mais alguma outra coisa dentro
dentro dos limites dela, claro, a gente não vai fazer nada para a pessoa ficar exausta, né? Esse é o segredo, inclusive, dos exercícios na fibromialgia, é começar devagar e ir evoluindo gradativamente. Então, será que dá para associar um aeróbico bem leve junto com esse alongamento? Porque ele também vai ser importante para produzir substâncias que combatem a dor. Então, a gente olharia todos esses aspectos, assim, tanto da medicação, qual dose ela está, se ela já está na dose máxima, então, realmente, essa medicação ali talvez não seja legal, vamos trocar para outra. Ou esses outros ajustes, o sono, o humor, e o próprio exercício também, o que pode fazer para melhorar, né, para incrementar essa questão até dos alongamentos. O Evandro Lamoglia tinha uma pergunta aqui, se a fibromialgia comete só as mulheres ou podem ter homens também, a doutora já explicou, mas a outra pergunta dele aqui é se é uma doença autoimune. Ai, ótima pergunta, tem muito essa confusão, né? A fibromialgia, ela não é autoimune. Ela, na verdade, ela é uma alteração dessas vias neurológicas que regulam a dor. A gente o tempo todo está recebendo estímulos, né? Então, quando a gente pisa num prego, como que você tira o pé imediatamente? Porque você tem uma via neurológica que leva a informação que você pisou num prego, né? Então, a gente tem essas vias que levam a informação e a gente tem vias descendentes que controlam também, que inibem aquele estímulo. E na fibromialgia, essas vias, tanto a ascendente que leva a informação, ela está exacerbada, hiperativada, quanto a que inibe não está funcionando legal. Então, por isso que a gente tem essa resposta exagerada aos estímulos, gerando a dor, que a gente não esperaria ter dor com aquele estímulo. Então, ela tem essa origem mais neurológica, ali, de vias neurológicas, do que autoimune. Mas eu acho que uma das confusões que as pessoas fazem é que, como realmente muito paciente autoimune, né, tem fibromialgia também, aí as pessoas começam a achar que a fibromialgia é autoimune. Mas não, ela tem a ver com essas vias neurológicas aí de regulação da dor. A Janete Shigaki aqui conosco, a Maria Fátima está chegando agora aqui no chat do YouTube, a Toninha Escatena, a Ana Maria Moraes de Santos, atenta aqui nas explicações da doutora Ana Júlia Bicalho, que é reumatologista, Maria Elizabeth Gianotto, Heleno Souza, muita gente aqui, a Marina Queiroz também, Margarete Oda, Jorge Camargo, pessoal que está sintonizando aqui, acompanhando a gente. Eu sempre lembro, né? Chegou agora, tá pegando o programa agora, o André HQ que entrou na live agora, o programa depois, a entrevista, fica disponível na íntegra, tanto no YouTube, na playlist do Bom e do Melhor, é youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, tem lá a playlist do Bom e do Melhor, tem todos os plantões médicos e os artistas também, evidentemente, e ainda no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Apple Podcast, é só digitar e pesquisar por Do Bom e do Melhor. Eu adoro aqui esse quadro, doutora, que é uma oportunidade que a gente tem de tirar dúvidas, de esclarecer e de atender os nossos ouvintes, né? Então tem muitas perguntas de áudio que a Maria Eugênia Cotait, está na produção e coordenação aqui do programa, separou e a gente vai começar aqui a ouvir a voz dos nossos ouvintes. Vamos lá. Bom dia, Danila Roberta de Embu-Guaçu. Eu tenho 49 anos, minha irmã tem 35. Ela fez exame vários, a médica descobriu, não pelo exame, pelo exame clínico que ela tem. Eu pensei que era reumatismo nos ossos. Um dia eu cheguei no hospital pedindo para a médica que me desse qualquer coisa ou me matasse. Eu tava assim, é uma dor que ela vai pegando assim meus ossos, vai assim, não tem explicação. Então, assim, o que eu quero saber tem algum tratamento? Porque é tanto remédio que eu tomo, tem algum tratamento? Tem cura? Um abraço. De um relato pesado, forte aqui da nossa ouvinte, obrigadíssimo pela participação, da cura, acho que a doutora já falou, e do tratamento a gente também falou um pouquinho, mas daí eu emendo, doutora, com uma outra pergunta aqui que chegou, que é sobre a cannabis, né? Se pode ser também uma alternativa ao tratamento para fibromialgia, mas respondendo por gentileza a dúvida da nossa ouvinte. Sim. Agora, falando da cannabis ou falando dessa outra pergunta? Só finalizando essa outra pergunta, claro, realmente não tem cura, tem tratamento, e sim, né, ela deve procurar reumatologista, porque vai ter um tratamento para essa dor, né? Ninguém merece ficar sentindo o que ela está sentindo. É justamente o que a gente está falando no início, essa dor profunda, que parece que é uma dor nos ossos, como ela descreveu muito bem, né? Sobre a cannabis, vem sendo estudado, né, o uso dos derivados da cannabis para fibromialgia. Hoje, ela ainda é considerada um tratamento alternativo, assim, não está, vamos dizer, nos guidelines, né, da Sociedade Europeia, Americana, Brasileira de Reumatologia como um tratamento oficial, como primeiro tratamento, né? A gente tem anos de estudos de outros, então a gente sempre preza pela segurança e estudos mesmo, quantidade de estudos, né? Tá tudo certo aí? Tudo certo, né?
Tô te ouvindo, doutora, por gentileza. Ah, não, beleza. Ótimo. Então, assim, falando em questão de estudos, né, ainda estamos numa fase inicial. Ela tem sido estudada também para questão, falando dos derivados da cannabis, né, para transtornos de humor, para insônia, então, falando de transtorno de humor, ansiedade e depressão. Então, faz um sentido, né, como esses quadros estão associados com a fibromialgia também, que ajude a fibromialgia. A gente também tem um sistema endocannabinoide, que é um sistema nosso mesmo, né, endógeno, que participa ali também da regulação da dor. Então, é por isso, né, que começou esse estudo da cannabis para a dor, porque parece, né, que a gente tem essa associação também da regulação da dor, também o sistema endocannabinoide. Ou seja, é promissor, né? Então, temos estudos, mas ainda não temos aquele grande estudo maravilhoso mostrando que é um tratamento oficial, entende? Por isso que a gente considera ainda como um tratamento alternativo, mas ele pode ser tentado. Só que isso tem que ser orientado para o paciente. Olha, seu tratamento ainda é alternativo, como qualquer tratamento, ele pode funcionar, mas ele pode não funcionar, né? No seu caso, a gente também, nós temos que começar o exercício físico, a gente tem que fazer a mudança de hábito de vida, né? Então, existem outros tratamentos que são mais categoricamente estudados, então pode ser que para o seu caso, inicialmente, seja melhor começar aquele. Então, assim, tudo isso tem que ser conversado com o paciente, mas é possível, sim, associar os derivados da cannabis, né, no tratamento, desde que muito bem orientado. O que não pode acontecer é promessas milagrosas, assim, sabe? Tipo, nossa, é a cura, agora são os derivados da cannabis. Isso com certeza vai resolver a sua vida, porque gera uma frustração muito grande, né? Quando a gente não tem o controle ali dos sintomas com aquela coisa que parecia uma promessa, né? Então, é como qualquer outro tratamento. Assim como os tratamentos oficiais que eu comentei podem não funcionar, né? Assim, tem pessoas que têm excelente resposta e tem pessoas que às vezes não teve resposta inicial com aquele, a gente teve que ir trocando. Os derivados da cannabis é a mesma coisa. Mas, né, é uma possibilidade aí a ser discutida com o reumatologista. Não, ainda mais uma doença que o paciente sente muita dor, né? Então, realmente não dá para ficar nesses tratamentos ali que você vê na internet, milagrosos que te oferecem ali a cura para uma doença que não tem cura, mas tem como o paciente ficar estável, não é, doutora? A gente vai conseguir atender mais alguns ouvintes aqui. A Maria Neliane Dias está ouvindo a gente no Tatuapé. Tem gente ouvindo, tem aqui ouvinte no norte do Tocantins. Tocantins está aqui ajudando, né, o povo gaúcho, fazendo aqui as doações. Muito obrigado pela audiência no Tocantins. Dário Vidal Fernandes, da Vila Monumento, adorando aqui o tema, né, a pauta médica. E tem mais mensagens, dá tempo da gente colocar mais algumas aqui para a doutora. Vamos lá, rodou. Opa, perdi aqui, foi. Bom dia, Danilo. Danilo, seu programa está sendo aquela questão, tem que ser assim, semanalmente e tem que ser obrigatório, sabe? É muito gostoso participar aí desses horários e esse bate-papo que a gente até tem com essas coisas que você traz aí, sempre muito aprazíveis. Um abraço, tudo de bom, feliz Dia das Mães para todas. Opa, obrigado mesmo. Vamos lá, alguma pergunta aqui, vamos lá? Bom dia, Danilo. Bom dia, doutora. Doutora, eu tenho fibromialgia. Uma dúvida. O estresse, ele ajuda a desencadear essas dores. Eu sinto muitas dores na região superior do corpo. Aí são dores horríveis. E as medicações que eu tomo, às vezes elas pioram outros órgãos como o meu estômago. Por mais que você tome remédios para blindar o estômago. É verídico que o estresse ajuda a piorar a fibromialgia? Eduardo Tomé, de São Paulo. Sim, nossa, ótima pergunta dele, porque definitivamente é verídico, é um dos gatilhos principais, é a questão do estresse. Nossa, e isso é desafiador, né? Porque hoje a gente praticamente vive estressado, né? Então, assim, é por isso que a gente tem que discutir muito essa questão aí da questão da saúde mental. Então, o estresse, a gente vê que ele está intimamente relacionado, né? Nós temos algumas áreas no cérebro que controlam as emoções e que controlam a dor. E olha só que curioso que é isso. A maior parte das áreas que regulam a dor, elas também regulam as emoções. Então, as coisas, elas estão associadas, né? Então, assim, uma coisa influencia na outra. Então, por exemplo, se o estresse faz aquela pessoa começar a ter aqueles pensamentos acelerados, né? A preocupação, isso vai acontecer, aquilo, nossa, e agora, o que vai acontecer? A questão da ansiedade mesmo. Isso leva a um estado de hiperatividade cerebral, né?
a cabeça está a mil, pensando mil coisas ali. Isso também contribui para desregular essas vias também do sistema nervoso central que regulam a dor. Então, uma coisa está associada com a outra, né? E por isso que é tão desafiador. Então, às vezes, a gente tem que trabalhar muito isso. Então, às vezes, a pessoa está bem, aí vem o estresse, aí tem uma recaída das dores, igual ele descreveu muito bem, né? Então, por isso que a gente fala, o exercício físico acaba entrando também no controle do estresse, né? E existem outras medidas. A terapia cognitivo-comportamental, ela é muito estudada para fibromialgia, porque ela também ajuda a pessoa a ela reconhecer seus gatilhos ali, ó, aquilo ali, aquele estresse ali é um gatilho para mim. E ela lidar melhor com esses gatilhos. Porque realmente a gente não tem como viver numa redoma de vidro, o mundo hoje é estressante, né? Então, às vezes, a gente tem que aprender a mecanismos de lidar com aquilo, né? De enfrentamento. Então, por isso que eu acabei não falando ainda, foi ótima pergunta dele até para falar disso, por isso que a terapia também é uma das bases do tratamento, né? E outra questão que a gente vem estudando cada vez mais, né, e na medicina como um todo, é a questão da regulação do estresse, né? Então, medidas para regular o estresse, olha que desafio, isso é importante para tanta coisa, é importante para pessoas que têm pressão alta, para outras doenças mil, né, que a gente vê o quanto que o estresse está influenciando, né? Então, a questão de cuidar do sono, de ter momentos de lazer, né? Então parece uma bobagem, né? Tipo uma frescura, assim, nossa, tem um hobby, ter momentos de lazer, mas é importante, gente, a gente precisa se desconectar, assim, um pouco daquelas preocupações ali. Meditação vem sendo muito estudado para transtorno de ansiedade, para fibromialgia, para outras condições na medicina, e é muito interessante, né? Uma coisa que a gente faz, né, com nossa mente e como que reflete no corpo. Mas entra nisso, né? Ele vai ser uma maneira de ajudar a desacelerar um pouco essa hiperatividade que se a gente deixar, a gente viver no automático, a gente fica assim sempre. E aí chega uma hora que o corpo é uma máquina, né? Chega uma hora que dá uma parada, né? Não dá para trabalhar sempre. Então, excelente pergunta. Então, são coisas aí para a gente trabalhar. A regulação do estresse, momentos de lazer, momentos para desconectar um pouco dos problemas, a terapia cognitivo-comportamental, outras práticas terapêuticas também podem ser associadas, né? Mas, excelente pergunta, é isso mesmo. A Neuza, de São Caetano do Sul, foi a que fez a pergunta sobre a cannabis. A Lúcia Maria Messina, da Vila Mariana, muito claras, esclarecedoras as explicações da doutora, não é? É importante informar que a fibromialgia não é uma doença autoimune, tá adorando aqui o nosso tema do Plantão Médico Bandeirantes. A Cida Luz Zumira, conectada aqui também. Newton Aires Santista, de São Vicente. A Ana Cristina Souza, sempre participando conosco aqui. Doutora, a Mari Nascimento também. Doutora, para a gente encerrar, ficou faltando alguma consideração importante que a gente ainda não falou sobre fibromialgia? Olha, acho que nós abordamos os aspectos mais importantes aí, né? Falamos da definição, falamos da importância do exercício físico, do sono, da terapia, do controle de estresse, essa questão da gente cuidar cada vez mais aí da nossa saúde mental, né? Dos tratamentos principais, acho que nós abordamos tudo. Eu acho que o recado porque a fibromialgia é igual uma das ouvintes falou, né? Ela é estranha, você não consegue explicar e dá uma sensação que não tem solução. Ela explicou muito bem, aquela primeira ouvinte. Então, gente, eu tô aqui para falar que tem tratamento, tem controle, tá? Não desistam. Eu sei que como ela é uma, às vezes, doença difícil de explicar, até a pessoa explicar o que ela está sentindo, então às vezes ela pode pensar assim, é coisa da minha cabeça, eu acho que eu estou aumentando, não vou procurar ajuda. Não, procure ajuda, procure reumatologista, porque é importante, primeiramente, avaliar se é a fibromialgia mesmo. A gente viu que ela pode confundir com outras doenças reumáticas e pode vir junto. E também traçar uma estratégia de tratamento, né? E controle desses sintomas, porque todo mundo merece viver bem, né? A gente merece ir reduzindo essas dores, melhorando os outros sintomas para a pessoa viver bem. Então, não desista. Se você se reconhecer em algum desses sintomas, ou se você já teve diagnóstico e acabou desistindo de acompanhar por coisas da vida, volte aí para o reumatologista, volte a essa investigação e tratamento, porque a gente vê que as pessoas que aderem a essas mudanças, elas têm melhora dos sintomas, e isso é importante. A gente, no final das contas, todo mundo quer viver bem, né? E convidar então aqui o ouvinte a acompanhar a doutora nas redes sociais, porque por lá tem mais dicas, tem lives, tem explicações. Doutora que é especialista em fibromialgia, ela é médica reumatologista. O Instagram é Ana Júlia Reumato. Ana Júlia Reumato, tem o site lá que redireciona
tem o link que redireciona para o site, tem também aqui as redes sociais todas e o ouvinte consegue mais informações e sempre com um especialista, né, doutora? Não dá para checar ali no Google, ainda mais de uma doença tão importante, tão séria como a fibromialgia, por isso que a gente sempre fala e tem esse espaço aqui na Rádio Bandeirantes para prestar serviço, esclarecer sempre com profissionais, com especialistas, né? Queria agradecer demais pela participação nesse sábado aqui conosco, doutora Ana Júlia Bicalho, que é médica reumatologista. Obrigadíssimo, viu, doutora? Bom fim de semana. Muito obrigada, adorei participar aqui com vocês, adorei o convite, foi ótimo. Tivemos aí um probleminha no início, né, mas depois ficou tudo certo. Então, obrigada aí pelo convite e adorei as perguntas também, todas muito pertinentes. @Ana Júlia Reumato no Instagram. Doutora, bom fim de semana, brigadíssimo. Obrigada para você também. A gente vai continuar prestando serviço